Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta para trazer para vocês aí um pouquinho de como foi o jogo de ontem. Ontem eu não consegui gravar um pós-jogo, né? Eu gosto de gravar o pós-jogo logo em seguida, mas ontem o jogo passou um pouquinho tarde e eu tinha que trabalhar no outro dia cedo, então eu preferi não gravar, eu preferi fazer uma análisezinha hoje aí, não do jogo em si, mas de todos os defeitos, de tudo aquilo que vem acontecendo no nosso time, no nosso elenco, né? O São Paulo entrou em campo ontem com a formação aí parecida com a do Fortaleza, mas uma qualidade técnica que a gente já conhece, muito abaixo. Fortaleza com uma força física e um vigor físico muito maior, muito à frente do São Paulo. O São Paulo ele entrou em campo basicamente aí com a mesma formação que vinha usando, né, as mesmas peças que vinha usando, os mesmos mortos de sempre, né, nesse time. E que não evoluem, não simplesmente ganha um joguinho de 1 a 0, se acomoda e não evolui. Essa é a verdade. Eu queria hoje aqui trazer para vocês algumas verdades, né? Verdades essas que alguns torcedores não gostam de ouvir, né? Principalmente de alguns jogadores, né? Como o Gabriel Sara, como o Igor Gomes, o próprio Thiago Volpe, né? Enfim, não vou colocar aqui na conta de ninguém, principalmente do Rogério Ceni. No jogo contra o Bahia, até ressaltei no meu pós-jogo que o menos culpado era o técnico, né? Porque o nosso elenco realmente é sofrível, o nosso elenco é ruim, é péssimo tecnicamente. E o que a gente espera é realmente uma limpa nesse elenco, que saia 70%, né, desse elenco. Fortaleza ontem, ele não dominou o jogo, né? O jogo foi basicamente de igual para igual ali, pegado porque o Rogério Ceni e o Vojvoda eles espelharam as táticas, né? Essa palavra que eles usam agora. Eles espelharam, né, o esquema tático aí, jogaram com 3 zagueiros. O jogo fica meio truncado no meio campo. Fortaleza leva vantagem no vigor físico, né? E acaba que o São Paulo ele não consegue impor um ritmo de jogo muito grande, né? Como eu tinha falado no pré-jogo, antes o São Paulo ele poderia ter entrado com o Benítez já de titular, porque acho que o Benítez rende muito mais quando ele começa de titular. Ele pega o adversário frio, ele já entra com uma intensidade maior e a gente tem uma probabilidade maior da bola chegar no Calera e no Luciano, porque ontem não chegou. Eles vinham buscar jogo e eles vindo buscar jogo não acontecia nada. Mas eu vou falar um pouquinho, eu queria passar na verdade sobre os problemas que a gente tem dentro do elenco e que eles ficam muito evidentes em algumas cenas durante o jogo. Primeiro, o nosso goleiro, ele evoluiu, né? De certa forma o Thiago Volpe evoluiu, ele vem evoluindo, ele vem fazendo grandes defesas, defesas que ajudam o São Paulo na vitória. Foi assim contra o Inter, foi assim no empate contra o Ceará, enfim, nos últimos jogos, foi contra o Corinthians assim. Nos últimos jogos o Volpe ele tem mostrado evolução, porém ele não tem técnica nenhuma para saída de bola. Ele erra ainda, ele continua insistindo nessa saída de bola e ele está voltando a insistir, né? Ele sempre insistia e acontecia, sofria algum erro, alguma coisa, tomava gol. E aí de uns tempos para cá ele parou, ele dava chutão e agora ele voltou a insistir nessa saída de bola, que eu acho péssimo. Aliás, é uma herança do Diniz ainda, né? Essa saída de bola do São Paulo, tentando tocar atrás e que não evolui, não sai do lugar, né? Assim como outra herança do Diniz é o toquinho para trás, né? O São Paulo ele chega até a intermediária do adversário, às vezes até a ponta da grande área, volta o jogo e volta o jogo lá pro Volpe. Então, que posse de bola é essa que você não é efetivo, né? São heranças que o Diniz deixou aqui, que esse time ele não consegue deixar para trás. Alguns jogadores eles não mostram personalidade. Eu defendo muito a entrada do Benítez no time titular, por quê? Porque o Benítez ele tem personalidade, né? Independente da capacidade física dele, ele vai para cima, ele tenta um chute pro gol, ele tenta um drible, ele tenta abrir espaço na defesa. Eu vi um cara falando um dia que ele gira em torno dele mesmo. Mas ele procura alguma coisa, ele procura, né, se livrar do adversário. Quando você vê o Gabriel Sara e o Igor Gomes jogando, é basicamente assim, eles pegam a bola, o adversário vem, cerca mais perto, eles tocam para trás. Eles não têm personalidade para tentar um drible, uma jogada diferente, uma tabela, que seja.
totalmente sem personalidade. Voltando a falar do Volpi, né? Se ele parar com esse negócio dessa saída de bola e ele melhorar a saída dele da pequena área, porque assim, contra o Bahia, talvez não era para ele sair, ele saiu, deu um soco, tomou o gol. E contra o Fortaleza ele ficou embaixo do gol, talvez não adiantasse a saída dele. Mas se ele conseguisse pelo menos prever e se posicionar um pouquinho melhor, já seria alguma coisa, né? O Rogério, a gente percebe que ele está visivelmente incomodado com a lateral direita. Ele deu chance pro Orejuela. O Orejuela não corresponde, não adianta, não evolui. A gente já sabe que não ia evoluir. O Igor Vinícius a mesma coisa, a gente já conhece. Não evolui, não sai do lugar, não melhora. E aí o Rogério Ceni, ele testou Shailon, ele testou até o Marquinhos. E ele está tentando, né, uma alternativa ou outra aqui que supra essa necessidade da ala direita, né? Jogando com 3 zagueiros, você não precisa ter um lateral direito de ofício, mas pelo menos um cara que tem um pouquinho, um mínimo de talento ali, né? Isso é uma coisa que tem incomodado ele, e isso é uma coisa que tem incomodado toda a torcida, né? Porque a gente não tem lateral direita. A gente tem sempre um cara improvisado ali ou 2 ruins jogando ali, né? A nossa zaga, eu particularmente, quando eu vejo 3 zagueiros, eu fico com um pouco de medo. Eu acho que a segurança de 2 zagueiros tem sido melhor. Lógico que nós temos 3 defensores, né? O Arboleda, o Miranda, o Léo. O Arboleda não jogou ontem, mas o Bruno Alves, ele quando entra, ele vai bem. Não foi bem no lance do impedimento, né? Se posicionou mal e prejudicou o São Paulo no gol. Lance que poderia ter dado pelo menos aí a vitória pra gente, né? O Léo é aquela coisa, ele não é um mau zagueiro, né? Ele tem as limitações dele, mas ele evoluiu bastante, ele melhorou muito. Mas ainda falta o posicionamento, né? Você percebe que às vezes ele vai dar combate, ele chega quase até o meio campo para dar combate. Ontem, por exemplo, ele estava marcando o cara deu uma enganada nele com o corpo e, né, passou. Então precisa melhorar isso. O Miranda, a gente percebe que a idade está chegando, ele está ficando lento mesmo, não dá para condenar o cara. Ele não é o Miranda de 2008, né? Ele é o Miranda de 2021. Não tem muito o que fazer, né? Ele já tem uma certa idade. Ele, quando pega de frente pro zagueiro, quando o zagueiro encosta e pega a bola, quando o atacante encosta e pega a bola, ele encosta e aí ele leva uma vantagem. Quando pega em velocidade, ele não ganha, né? O Arboleda, pra mim, acho que é o cara que tá à frente hoje, um passo à frente dos nossos zagueiros, né? Esse era o cara que talvez a diretoria precise de prioridade na renovação, porque é um cara que ele tá um pouco... Hoje, pra mim, o Arboleda tá um pouquinho à frente do Miranda, né? Do Léo, certeza, mas do Miranda, hoje o Arboleda tá um pouquinho à frente, né? Falando um pouquinho da nossa lateral esquerda, a gente tem o Wellington, que pra mim, vamos dizer aí que o Wellington ele tá um dedo à frente do Reinaldo. Talvez ele não é um grande marcador e também não é um grande apoiador, mas se ele tiver ritmo e sequência, ele pode ser um bom lateral. Não um grande lateral, mas um bom lateral. O Reinaldo, como eu já tinha falado aqui, eu falei depois do jogo contra o Bahia, falo hoje de novo, o Reinaldo pra mim é um acomodado, é um cara que ele faz uma boa partida, 2, 3 boas partidas, depois ele faz 10 ruins. É um cara que pega a bola na esquerda e cruza, é isso que ele faz, totalmente limitado. Tem muita gente que defende, tem muita gente que não gosta de falar do King, né? Não fala. Um dia um cara, eu comentei alguma coisa do Reinaldo aí na rede social, e o cara, não fala do meu King. Falar o quê pra um cara desse? Então, o Reinaldo pra mim, ele não é só um cara acomodado. Ele mostrou ontem a cara dele quando ele deu a bronca no Caleri. Eu concordei que o Caleri tinha que entrar para cabecear. Ele cruzou, o Caleri tinha que se movimentar e vir para cabecear. Mas a atitude do Reinaldo de gritar com o cara e depois vir na beira do campo e falar com o técnico e o cara não entra, ele não entra. Meu, isso não é atitude de profissional, né, que tá tratando um colega profissional ali do mesmo time, né? E aí isso vai mostrando, inclusive naquela imagem que o Benítez está ajeitando a bola para bater, que tá o Reinaldo e o Vitor Bueno olhando para ele de cara feia,
quem são os caras que comandam, que fazem a panelinha contra os estrangeiros, né? Então, para mim o Reinaldo é paneleiro, sempre foi paneleiro. É um dos primeiros que eu acho que deve sair do São Paulo. Independente de ter ganho o título paulista, de 2013 para cá ele não, além do paulista, não ganhou mais nada. Então, para mim é o primeiro que devia sair do São Paulo, porque estraga os outros jogadores, né? O meio-campo, o Liseiro evoluiu, não jogou ontem, mas evoluiu. Porém, é outro paneleiro também, para mim pode sair. Já que não tem o Luan, ele é o cara que tem que continuar jogando porque ele ainda tem a marcação, né? O Nestor eu prefiro não falar agora, ele não vem jogando, mas eu acho que o Nestor ele pode evoluir. Assim como eu acho que, aliás, falando do Gabriel Sara e do Igor Gomes, para mim também são dois jogadores sem personalidade, como eu falei aqui. Não tem personalidade de ir para cima, de tentar um drible, de sair numa marcação, fazer uma tabela. Não tem. São jogadores totalmente limitados e que, para mim, não tem que ser titular. Pelo menos um deles não tem que ser titular. O Benítez ele precisa ganhar essa vaga. O ataque, eu ainda prefiro também não falar do Caleri. Acho que o Caleri ele pode evoluir um pouco mais. Se ele tiver um meia que jogue ele, que dê a bola para ele vai deslanchar. Ele não precisa ficar vindo buscar bola como ele vem na intermediária. O Luciano, para mim, é um cara que só reclama, né? Ele nunca, pelo menos na minha opinião, ele nunca foi um excelente jogador. Ele é um bom jogador, um definidor, mas que atualmente só sabe reclamar de ser substituído, reclama com a arbitragem, levanta o calção e fica reclamando o tempo todo. Um cara chato dentro de campo, e que precisa, de repente, tomar um banco aí pra, né, voltar a ser o Luciano que a gente via, né? É isso, cara. Acho que de quem jogou ontem, não sei. Pra mim, eu acho que o Gabriel Neves, por exemplo, ele devia ter um pouquinho mais de oportunidade. Ontem eu vi muita gente falando que ele mostrou que ele é ruim. Eu não acho ele um cara ruim. Eu acho que ele é um cara que não tem sequência de jogos. Ele precisa jogar um tempo inteiro, não apenas 20 minutos de jogo. Ele precisa começar uma partida para ele sentir a partida. Eu acho que ele tem muita qualidade. Ontem a gente percebeu no passe dele que ele tem uma boa qualidade de passe, uma boa saída de bola. Então talvez um Lisieiro e um Gabriel ali com o Benítez armando, dá pra gente jogar até com 3 atacantes, né? Se a gente jogar no 4-4, no 4-3-3, né? Pra mim, galera, o time ideal com todo mundo seria o Miranda e o Léo, se não tiver o Arboleda, né? Claro, se tiver o Arboleda é Miranda e Arboleda sempre. Mas como a Arboleda está na seleção do Equador, então é Miranda e Léo na zaga. Na lateral direita ainda é um problema, então não sei, eu manteria o Orejuela ou eu improvisaria até o Shailon. O Marquinhos eu acho que não foi tão bem, mas o Shailon como ele tem um pouquinho, ele tem um pouquinho de noção de marcação, talvez ele iria um pouquinho melhor improvisado do que ele. Até o próprio Igor Gomes ali, que já foi improvisado. Então eu improvisaria de repente o Igor Gomes. E aí, na lateral esquerda, o Wellington, com certeza, vigor físico muito melhor que o Reinaldo. Pode evoluir muito mais. Acho que ele está um passo à frente do Reinaldo, na minha opinião. E o Benítez armando a jogada, né? Pelo menos começar. O Benítez não tem condição de jogo. Todas as partidas que eu vi o Benítez jogar, ele entrou e ele correu, né? Pelo menos ele correu. Se ele corre 45 minutos depois do segundo tempo ele morre, beleza, coloca o cara pra fazer o resultado, não pra correr atrás do resultado. Porque o Benítez ele entra só pra correr atrás do resultado. É assim que o Rogério coloca, aos 20 minutos do segundo tempo pra correr atrás do resultado. Então, coloca o Benítez pra jogar no começo do jogo, né, pra ver se ele se dá uma outra cara na equipe, né? Se jogar no 4-3-3 é assim: Volpe, Miranda e Léo, Igor Gomes ou Shailon improvisado na lateral, o Wellington, no meio Lisieiro e Gabriel Neves e o Benítez armando a jogada. No ataque, Marquinhos de um lado, Rigoni do outro e Caleri de centroavante e o Luciano eventualmente entrando no lugar de um Marquinhos, né? Acho que o Luciano tá na hora dele marcar um pouquinho de banco aí.
É isso, galera. Acho que a gente agora precisa, né, torcer para que o São Paulo crie vergonha na cara, porque agora não tem mais esse negócio de fazer conta para ir para Libertadores. Não, agora é criar vergonha na cara, ser homem, chegar no jogo contra o Flamengo agora, domingo, entrar em campo e dar a vida lá. E entrar em campo contra o Palmeiras e dar a vida também. Ser homem e trazer o resultado. E manter o São Paulo na primeira divisão. É isso, é o principal de tudo. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já são inscritos do canal, muito obrigado para você que já é inscrito. Compartilha, curte, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve, dá aquela forcinha pra gente, tá bom? A gente vai trazendo mais conteúdos aqui pra você. E sabadão a gente faz um pré-jogo aí pra falar do jogo entre São Paulo e Flamengo, que vai ser às 4 da tarde, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!